Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio e estou para mais uma aula com vocês sobre as questões que caíram no Enem 2023. Hoje nós vamos falar sobre a questão 109 da prova de Ciências da Natureza. Nossa aula aqui já é a 7ª aula, não esqueçam disso. Então olha só, a questão 109 fala da evolução das plantas. O professor de biologia de vocês deve ter falado para vocês sobre as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Ok? Tem diferença e tem diferença aí na evolução. Nós temos que entender um pouquinho dessa evolução. E o comando da questão vai ser qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação. Então vamos adiante. Vamos lembrar um pouquinho sobre a evolução das plantas. Olha só, primeiro as plantas, elas originaram-se das algas. Algas clorofíceas são as mais prováveis de terem originado as plantas terrestres. Primeira planta terrestre, o primeiro grupo de plantas terrestres, foram as briófitas. Briófitas são aquelas que não têm vasos condutores. Logo em seguida, a partir das briófitas, surgem as pteridófitas. São plantas que têm vasos condutores. A gente conhece por samambaias. As briófitas a gente conhece por musgos, hepáticas. Em seguida surge a semente. Bom, briófitas e pteridófitas, elas são chamadas criptógamas, são plantas sem sementes. Logo em seguida surgem as gimnospermas. São plantas com sementes, mas que não têm frutos, mas também que não têm flores. E mais adiante, já na era dos dinossauros, surgem as angiospermas. Ou seja, antes dos dinossauros não tinham angiospermas. Ou então não tinham plantas que tinham flores e que tinham frutos. Surge então quando os dinossauros já estavam por aqui. E aí então nós temos a evolução das plantas. Bom, um fator muito interessante para a reprodução das plantas foi que quando surge a flor, surge também o tubo polínico, que é a estrutura na qual o gameta masculino, que a gente chama de grão de pólen, ele vai abrir caminho até encontrar a oosfera. Onde é que está isso aí, professor? Me aponte aí um pouquinho. Aqui, ó, o gameta masculino, ele vai abrindo caminho até chegar à oosfera. Tá? Então, aqui vai haver a fecundação. E aí, nós vamos ter a independência total das plantas para a reprodução da água. Ok? Vamos, então, adiante. Voltemos para a questão. Diz assim, durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Foi o fruto? O fruto já é uma estrutura bastante desenvolvida. Foi o esporo? O esporo é uma estrutura de reprodução que independe ou não da água, tá? Depende do grupo. Semente? Também não. Tubo polínico, essa estrutura aqui permitiu que o gameta masculino passasse, sem precisar da água, até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Mas peraí, vamos ver. E o vaso condutor? Bom, vaso condutor, só lembrando, são xilema e floema, não tem relação com reprodução. Então, a resposta correta vai ser letra D. Ok? Entenderam? A gente fica por aqui, por hoje. E até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.